Olá pessoal, estamos de volta então hoje para a nossa próxima aula, a aula número 10, onde nós vamos trabalhar o conceito de inovação, ok? Então essa é a nossa 10ª aula e vamos falar sobre inovação. Preparados? Let's go! Eu vou minimizar o vídeo para a gente ter uma área um pouco maior no vídeo, ok? Vamos lá então. A primeira tarefa nossa, acho que é entender invenção e inovação, é entender esses conceitos, né? O que é invenção? O que é inovação? Qual a diferença entre esses dois termos? Vamos tentar trabalhar isso primeiramente para depois entrar no conceito propriamente dito de inovação. Então, apresentando essas figuras aqui para vocês, o que vocês poderiam dizer? O que é inovação e o que é invenção? É um pouco difícil, né? Baseado apenas nessas figuras, nós falarmos isso. Vejam, um copo sempre existiu, ok? Mas esse copo que muda de cor conforme a temperatura, isso a gente pode falar que é uma inovação em algo já existente. Mas a gente não poderia dizer que, por exemplo, esse chinelo aqui, né? Esse chinelo existe, mas aquele que varre a casa ao mesmo tempo, né? Então, eu agreguei um valor a esse produto já existente. Agora, essas botas ortopédicas aqui, elas não existiam antes, né? O que existia é um gesso, né? Então, essas botas aqui podem ser classificadas tanto como invenção quanto inovação. Os outros também. Então essa linha é muito tênue, né, entre o que é inovação e o que é invenção. Então nós vamos tentar desmistificar aqui ao longo do processo. Queria apresentar rapidamente um vídeo para vocês mostrando algumas invenções, bem curioso. Muitas novidades na Feira de Invenções de Genebra. Dela participaram 46 países com 789 expositores. Foram apresentados sofisticados robôs, um traje de ar fresco inflável para os trabalhadores em ambientes perigosos e o chamado Ball Rider, um veículo feito com bolas de borracha. A empresa taiwanesa de tecnologia Yongger inventou um traje de proteção que infla automaticamente quando usado. A roupa tem um sistema de filtro de ar portátil que gera ar fresco, permitindo trabalhar com produtos químicos sem o risco de intoxicação. O traje contém um filtro que permite, por exemplo, pulverizar produtos perigosos quando se trabalha com agricultura, ou evitar a poeira, porque filtra a poeira. Ele permite que você continue respirando ar fresco e limpo. Na feira foi apresentado o jogo de golfe em alta definição, que permite a prática do esporte em lugares fechados usando uma tela que simula o campo de golfe. Outro destaque é o Ball Rider, um híbrido que combina uma bicicleta e duas bolas de borracha. O veículo veio em duas versões, uma para dirigir em pé e outra para dirigir sentado. Tenho 2 filhos, eles sempre brincam com essas bolas em nosso jardim. E essas bolas de borracha nunca rasgaram ou estouraram, nada do tipo. Então eu pensei que poderia construir um veículo com elas. E é assim que o protótipo Ball Rider nasceu. Now, um robô com sofisticado programa que simula cognição, foi revelado na abertura do evento na quarta-feira, 18 de abril. Ele é projetado para funcionar como um link inteligente entre seres humanos e outros robôs. Outras invenções na exposição incluem uma escova de cabelo com sistema de água embutido e um fone de ouvido que fornece tradução instantânea entre duas pessoas em 12 línguas diferentes. Bem interessante, né? Esse vídeo mostrando aí então várias possibilidades, né? Várias invenções no caso ali. Um ato normativo do INPI, ele classifica uma invenção em ou melhor, uma invenção ela tem que passar por 4 critérios, né, para ser classificada como invenção. Então, aqui você pode visualizar esses 4 critérios. O primeiro deles é que esteja revestida do requisito de novidade.
Ou seja, é algo que não existe antes, né? Então a gente pode classificar como invenção. Para um técnico especializado na área, né, no assunto específico aquele determinado produto ou serviço, seja decorrência evidente do estado da técnica, não seja evidente, ou seja, eu mudei uma técnica e consegui aquilo novo, aquele algo novo. Então, se eu mudei uma técnica e consegui algo novo, eu não posso classificar isso como uma invenção. Não seja uma concepção puramente teórica, eu vou construir uma escada que vai até a Lua, teoricamente falando, né? Mas e aí, como que eu implemento isso na prática? E ela tem que ser suscetível de utilização industrial, ou seja, eu tenho que poder construir isso, né, no modelo industrial que nós temos atualmente. Tá? Então, uma invenção ela tem que passar por esses 4 critérios aqui para ser classificada como tal. Ok? Aqui 2 tipos de invenções. Aqui do lado esquerdo, a lâmpada original de Thomas Alva Edison, né? Thomas Edison, nossa lâmpada, e não é a lâmpada do Aladim, não, né? Essa aí é a lâmpada mesmo que originou toda essa cadeia de produtos, né, de iluminação. E do lado direito, né, nós podemos ver aqui um guia para cortar a cebola, né? Não é muito prático, mas é uma invenção. Ainda, né, no que tange a invenção, existe uma distinção muito mais simples entre invenção e inovação, que se resume a verbos conceber e usar. Então veja só, que se você concebe alguma coisa, você está para o lado da invenção. Se você está indo para o lado de utilização, de utilidade, de mudar a forma de usar alguma coisa, aí você está indo para o lado da inovação, ok? Então a invenção envolve a concepção de uma ideia, enquanto que a inovação é o uso, de onde a ideia ou invenção é direcionada para a economia. Aqui agora você pode ver algumas das principais invenções que nós temos ao longo da história, desde lá do rádio, lá em 1902. Isso aqui é só no século passado, né? São as invenções ou as principais invenções do século passado. E finalizamos aqui com a internet de Tim Berners-Lee. Bom, uma vez que você inventou alguma coisa, né, o correto, né, uma forma de proteger essa sua invenção é você patenteá-la. Então, patente, na verdade, é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade que são outorgados pelo Estado aos inventores ou autores, ou outras pessoas físicas ou jurídicas que detêm em si o direito sobre uma determinada criação. Isso é uma concepção do INPI, e o INPI é o órgão onde a gente faz esse registro de patente. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Então, uma vez que você coloque lá, né, no INPI a sua invenção, você tem que detalhar como que você chegou a isso para que eles te deem então efetivamente esse título de patente, né? Então a patente é uma proteção conferida pela a proteção conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação industrializável se torne um investimento rentável. É interessante porque ninguém vai investir em uma invenção se não tiver um retorno sobre isso. E a patente lhe confere exatamente essa garantia de retorno sobre esse investimento que é feito. Tá? Geralmente uma patente pode ser dividida em 3 categorias. Tá? Um privilégio de invenção, que é uma invenção deve atender aos requisitos e atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Pode ser também um modelo de utilidade que resulte basicamente numa melhoria funcional de alguma coisa que já existe,
né? Você adiciona ali algo, agregue valor a algo que já existe. Isso é um modelo de utilidade. E existe também o registro de desenho industrial, que basicamente ele diz respeito à criação industrializável, foi relacionada a uma forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores que possam ser aplicadas a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. Também é um redesenho de algo já existente. Então os dois últimos aqui, tanto o modelo de utilidade como o registro de desenho industrial, é um redesenho, e o privilégio de invenção é algo novo. Para cada um desses tipos, ou essas tipagens de invenção, o INPI ele promove um certo período de proteção. Então vejam só, o privilégio de invenção, a proteção que ele dá, caso seja aprovado, é de pelo menos 20 anos, ok? O modelo de utilidade, o prazo de proteção é de 15 anos. E o desenho industrial é de 10 anos, que pode ser prorrogado por até 3 períodos de 5 anos, chegando então até 25 anos no máximo. Aonde que eu faço tudo isso? É no INPI, ou seja, onde que eu registro uma patente, é no INPI, inpi.gov.br. É muito interessante dar uma busca, fazer lá uma navegação por eles, é bem interessante, tem muita coisa que vocês podem ver a respeito disso. Bem, agora então vamos definir o que é inovação. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui um diretor da área de marketing da IBM que eu achei bem interessante como que ele define. Vejam lá. Inovação é a palavra da moda. Todo mundo fala de inovação. Eu preciso inovar nos meus negócios, eu preciso ser uma empresa inovadora. Inovação é o uso de uma determinada tecnologia, de uma determinada invenção ou processo com um modelo de negócios. Uma invenção por si só, muitas vezes não representa nada. Então a gente já tem casos, vários casos no mercado de empresas que inventaram coisas e que na verdade depois não souberam explorar, mas alguém viu que aquilo tinha um benefício e acabou explorando e acabou utilizando. Então a inovação ela pode ser revolucionária e trazer muito benefício para a empresa. Agora a falta de inovação pode acabar com a empresa, com o teu negócio. A gente tem alguns casos clássicos, né? A própria IBM nos anos 90 não percebeu uma nova tecnologia que estava surgindo em termos de utilização da computação distribuída através de PCs, do modelo cliente-servidor, e ela naquele momento passou por uma dificuldade muito grande e ela teve que se reinventar para partir e continuar existindo no mercado como nós estamos hoje aqui por mais de 100 anos de existência. E aí tem outros casos específicos, se a gente olhar na área da fotografia, alguns anos atrás não se falava em fotografia digital como a gente fala hoje para todo mundo, isso é uma coisa muito banal. A gente trabalhava com fotografia e usava como consumidor fotografia em papel e tinha todo aquele mecanismo de revelação. Isso foi uma disrupção, né? Ou seja, foi algo que realmente mudou totalmente a indústria do processamento de imagens. E aí você vê o caso específico que a empresa que criou a patente, que desenvolveu a tecnologia, não aproveitou, porque ela achou que aquilo, na verdade, era uma ameaça para o negócio dela e não percebeu que aquilo era o novo negócio, não percebeu que aquilo seria o futuro da tecnologia, do business deles. Então, acho que esse é o desafio para todo empresário, para toda a área de estratégia das empresas, tá sempre atualizado, sempre olhando para o mercado, o que está acontecendo, o que está sendo desenvolvido, quais são os novos conceitos, o que está sendo desenvolvido em termos de novos produtos, para que realmente eu entenda se aquilo pode ser uma oportunidade e uma ameaça. Se for uma ameaça, eu tenho que estar lá dentro, né? Nós, na área de tecnologia, temos que investir muito em pesquisa. E isso é o que vai fazer com que eu tenha as inovações das novas tecnologias que estão surgindo. Então, acho que essa é uma explicação bem interessante, do ponto de vista da minha visão de inovação, invenção, e como explorar e obter benefício para o negócio das empresas, dos nossos clientes, ou para você, né? Como que você está posicionado em termos de inovação, invenção, e como que você está olhando para as tendências do futuro, as tendências, né, claro, que estão aí, de tecnologia, de processo, de novos produtos, de serviços, dos seus concorrentes, para se posicionar e manter a sua vantagem competitiva.
Muito bem, aqui eu apresento a vocês então duas imagens de dois produtos, né, que podem ser considerados como inovação. Então eu tenho ali uma xícara que já suporta dentro dela mesmo o pires, né, para levar as bolachinhas ali, e esse banheiro aqui home office aqui, né? É lógico que é uma brincadeira isso aqui. Então, inovação, basicamente a gente pode entender como sendo atividades tecnológicas, né, basicamente, ou a inovação tecnológica, basicamente é um conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, que vão incluir determinados investimentos em novos conhecimentos que vão levar, ou melhor, ou tentam levar, né, à implementação de produtos ou processos, né, novos ou melhorados, que efetivamente vão gerar, né, lucratividade. Então, a palavra de ouro aí para inovação é lucratividade. E eu tenho vários tipos de inovação, né? Temos a inovação de produtos, inovação de processos, inovação de serviços, inovação de marketing e a organizacional. Vou passar um vídeo aqui rapidinho para vocês que fala um pouquinho a respeito disso. Olá, eu sou o João e este é o meu meio de locomoção. Um modelo 2012, saído direto da concessionária. Coisa fina, alta tecnologia. Tem controle remoto, freio ABS, amortecimento e tudo mais. Só falta computador de bordo e um banco de passageiro para levar a namorada. Gente, agora falando sério, eu fiz essa comparação na minha cadeira com um carro para mostrar a vocês como qualquer produto presente no nosso dia a dia pode apresentar inovações. Isso porque uma inovação é a implementação de um produto, serviço, processo, método de marketing ou método de gestão organizacional, novo ou melhorado, que seja inédito, no mundo, no seu mercado ou apenas dentro da empresa. Além disso, a inovação precisa ser aceita pelo mercado e capaz de gerar lucro. Quando o fabricante decide modificar as características da cadeira de rodas, produz uma inovação de produto. Mas existem também outros tipos de inovação, de marketing, organizacional e a de processo. Por exemplo, uma empresa pode inovar ao optar pelo uso de embalagens que reforcem ou que consigam criar um novo posicionamento para a marca. Como a embalagem é o cartão de visitas do produto, se ela for diferente e criativa, isso faz toda a diferença. Adotar uma embalagem reciclável pode ser uma inovação de marketing. Outra forma de inovação é a organizacional, que acontece quando há uma melhoria no local de trabalho, nas relações externas e no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, buscando aumentar a produtividade. Um exemplo seria uma empresa que altera o método de trabalho dos seus colaboradores, permitindo que eles trabalhem em casa. Quanto à inovação de processo, ela pode estar ligada ao aumento da eficiência da produção. Nesses casos, uma simples alteração no layout da fábrica poderia agilizar ou dar mais praticidade ao processo de fabricação e até diminuir os custos unitários do produto. Esse tipo de inovação também pode incluir mudanças como a automatização de algum processo, a adoção de novos modelos de gestão da produção, entre outras. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham compreendido os exemplos de inovação. Até mais! Muito bem, além desses tipos de inovação, nós temos também as inovações que são incrementais, que é aquelas que vão tendo variações bem pequenas ao longo do tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, um telefone fixo, né, a gente pode ver que ao longo do tempo houve várias modificações incrementais que foram incrementando pequenas modificações, né, uma por uma, até efetivamente os novos, os aparelhos mais recentes, né? E temos também a inovação radical. É aquela que efetivamente vai resultar em um produto totalmente novo, né, que antes não existia no mercado. Então a gente pode ver aqui dois exemplos, né,
do telefone convencional para o telefone celular, é uma mudança radical, e daquelas televisões de tubo antiga, etc., para aquelas de LCD, né? Então são duas formas completamente distintas de produtos que antes não existiam, e a sua modificação foi radical, ou seja, mudou radicalmente o processo, ok? Existem vários objetivos, né, quando a gente fala de inovação, e aqui eu posso citar alguns deles, né, e essa fonte aqui foi a OCDE, e aqui a gente pode começar basicamente por produtos que podem vir a ser descontinuados, aumentar a linha de produtos, abrir novos mercados, reduzir os custos e assim por diante. Ou seja, são várias as razões aqui, abrir novos mercados, né? São várias as razões econômicas, né? Principalmente econômicas da inovação. E existem obstáculos? Sim, muitos obstáculos. A gente vê aqui também, economicamente falando, né, o obstáculo dinheiro é um dos principais empecilhos, né, para a inovação. Vocês podem observar aqui, desses três fatores aqui mais eleitos, a raiz está onde? Na dificuldade financeira, né, de se realizar investimentos em inovação. Outros obstáculos além dos econômicos? Sim, fatores da empresa e outras razões. Dentro da empresa, potencial de inovação insuficiente, o pessoal que não está qualificado, mudanças na empresa, outras razões, oportunidade tecnológica, falta de infraestrutura e assim por diante. Então são vários os obstáculos que podem, mas principalmente a gente pode dizer que o principal é o econômico. E como que eu posso inovar? O primeiro passo é ser criativo, né? A criatividade está em primeiro lugar. Então vocês veem aí vários produtos, né, que sofreram o processo de inovação, que mostram o poder de criatividade dos seres humanos, né? Além disso, né, a gente deve orientar a nossa busca por inovação por basicamente esses 5 pilares aqui. Aquela visão de oportunidade, né? Então, dado uma necessidade, você ter essa visão de sanar aquele problema, aquela deficiência que surgiu com um novo produto, serviço, processo. A valorização das expectativas de quem compra, né? Satisfação das necessidades, melhoria da competitividade e aumento da produtividade. Esses são os pilares, né, que vão orientar o processo de inovação. Mas tudo vai começar com o quê? Uma situação, um problema que você vem encontrar. Aqui no caso é o pneu furado. Então você vai tentar achar uma solução, uma inovação que venha a surtir efeito aí nesse processo. Mas nem sempre, né, a gente tem que ouvir o consumidor. O consumidor nem sempre sabe o que quer. Então jamais, por exemplo, alguém poderia fazer esse tipo de associação entre uma caneta e os talheres, né? Então, mas uma vez que você o invente, uma vez que você crie isso, você está criando um novo mercado, uma nova necessidade. E como é que você pode inovar ao longo do tempo, né? Você tem que trabalhar com algumas variáveis. Algumas variáveis você tem que otimizar e outras você tem que estar muito atento, né? Tentando reduzir ao máximo essas variáveis. O que você tem que otimizar? A produtividade, a rentabilidade e a qualidade. Tá? Você tem que pensar nessas três variáveis como potencializadoras. E o que você tem que tentar reduzir ao máximo? O tempo, o peso, a matéria-prima, resíduos, retrabalho, energia e paradas. Isso falando, né, na linha, principalmente na área produtiva, né? Mas isso se aplica em qualquer área. Tá? Produtividade, rentabilidade e qualidade tem em qualquer área, não só na área industrial. Ok? E a mesma coisa em tempo, peso, matéria-prima, resíduos, etc. Nós também temos em qualquer área.
Então, minimizar essas variáveis aqui e potencializar. É isso que a gente tem que fazer para que a gente consiga inovar ao longo do tempo. Algumas fontes que vocês podem consultar para o processo de inovação. E para finalizar, né, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo bem legal, que ele dá um resumo do livro do Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias. Por quê? Porque a gente viu ali que ser criativo é um dos pilares fundamentais para o processo de inovação. E ser criativo é ter boas ideias. Então é muito legal a gente entender como que surgem essas boas ideias para que a gente consiga então fomentar uma melhora no processo. Então vamos passar aqui o vídeo, é rapidinho. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Bem legal, né?
isso então, pessoal. Falamos então a conceituação de inovação nessa aula, e na próxima vamos falar um pouquinho mais de inovação, só que agora com uma aplicação mais prática, vendo como que realmente as empresas, a sociedade trabalha esse conceito, ok? Vejo vocês, até a próxima, tchau!